Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 25, que é a McLaren MP4 5B que Ayrton Senna correu em 1990. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, falando o título dizendo olho por olho, dente por dente. Como vocês sabem, aqueles 2 anos, né? 1989 e 1990 foi marcado pela forte rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, né? Tudo começou na corrida do Japão, em que o Prost jogou o carro para cima do Senna e mesmo ele vencendo a corrida, ele acabou sendo desclassificado, né? Aí em 90 ele ameaçou a não correr, né? Tamanha a sua frustração por aquele movimento de bastidor, né, da Fórmula 1 entre o lado francês, né, Alain Prost e Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA na época, né? Mas ele acabou correndo o ano de 90 e conseguindo o título, né? De uma maneira também não muito bonita, em que ele jogou o carro para cima do Prost na largada do GP Japão de 90, conseguindo assim seu título antecipado de pilotos daquele ano, né? Vemos a imagem aqui bonita do carro de 90, né? O carro que deu o seu segundo título mundial, né? O primeiro foi em 88, né? Mais detalhes aqui daquela temporada, falando no caso aqui da corrida do Grande Prêmio de San Marino em Imola, né? Vemos um autódromo completamente lotado, né? Em que os fãs italianos, né? Os tifosi marcam, sempre costumaram marcar muita presença, né? Uma presença fortíssima, né? Coisa que a gente não viu nesse último grande prêmio, em que foi feito com portões fechados, né? Então toda aquela festa italiana que a gente está acostumado a ver foi tirada por causa do coronavírus, né? Patrese acima aqui, né? De Williams, já usando o motor Renault, né? Foi o segundo ano em que ele estava usando o motor Renault, então já começou a haver uma melhora de performance na equipe, né? Mas ainda não a ponto de conseguir lutar pelo título, mas por vitória já começou a ficar mais reais as chances da equipe naquele ano, né? A grande surpresa foi Jean Alesi pilotando a Tyrrell, né? Ele que andava muito rápido, né? Já foi mostrado isso no ano de estreia dele, em 89, pela mesma Tyrrell, né? Em 90 ele surpreendeu a todos ao liderar logo na corrida inicial em Phoenix, né? Ele tomou a ponta e ficou por várias voltas até o Senna retomar novamente a posição e ganhar a corrida. Mas naquele dia, o grande nome da corrida foi esse francês veloz que a Fórmula 1 teve, né? Aqui a foto do carro do Senna, falando que foi desenhado por Neil Otley, né? Homem que fez outros McLarens também, né? É acreditado a ele também o carro de 88, mas tem uma forte influência do Gordon Murray no carro de 88, né? Agora o carro de 90 realmente foi feito por esse norte-americano, né, que trabalhava na McLaren na época, né? Aqui vemos o pódio do GP de Portugal, em que Nigel Mansell venceu a corrida, seguido de Ayrton Senna em segundo lugar e Alain Prost em terceiro. Vemos um pódio bastante tenso, né? Dada a situação que os dois viviam no momento, né? Ajudada ainda pelo presidente da FIA, né? O Jean-Marie Balestre também, né? Então isso aí ajudava a aumentar mais ainda as tensões extrapistas, né? E na pista também, né? Abaixo vemos o Stefan Johansson no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix, né? Ele pilotando a Onyx, né?
uma equipe pequena, né? E ele, aos trancos e barrancos, ainda conseguiu fazer o carro andar um pouco, né? Ivan Capelli, com a recém-nomeada Leyton House, né? Que até 1989 ainda era March, né? Aí em 90 a Leyton House, né, o patrocinador, resolveu adquirir a equipe e acabou dando nome, né? Eles que eram uma empresa imobiliária aqui do Japão, né? Que aproveitou a época do boom dos tigres asiáticos, né? Como eles tinham muito dinheiro, chegaram a ponto de comprar uma equipe de Fórmula 1 para correr o campeonato, né? Abaixo Alain Prost no GP de Mônaco, né? Aqui falando que no GP da França ele conseguiu a 100ª vitória da Ferrari na Fórmula 1, acreditada a ele, né? Acima aqui vemos a Eurobrum, né? Aqui no caso pilotado por Claudio Langes no GP da Bélgica, né? Mas que teve um grande nome por trás para conseguir um certo sucesso da equipe, que foi Roberto Moreno, que conseguiu passar com o carro em 5 pré-qualificações, né? Que dada a quantidade de carros que tinha na época, ainda tinha pré-qualificação, e dessas 5 pré-qualificações que ele passou, ele ainda conseguiu classificar o carro para 2 corridas. Então foi um feito marcante por uma equipe pequena, sem dinheiro, e que corria praticamente a toque de caixa naquela época, né? Naquele campeonato de 90, Ayrton Senna venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas, né? E isso foi determinante, né? Pelos resultados que ele conseguiu 2 segundos lugares e 3 terceiros, e essa performance permitiu que ele conseguisse chegar na fase final do campeonato em condições melhores que Alain Prost na disputa do título daquele ano, né? Abaixo, Michele Alboreto no GP de Mônaco, pilotando a Arrows, né? Com motor Ford, já uma fase decadente tanto da equipe quanto do piloto, né? Que outrora disputou o título de 1985 pela Ferrari. Vendo mais detalhes dessa McLaren, esse desenho aqui é um modelo de testes que eles usaram depois da corrida de Monza, né? Ou antes, eu não lembro certinho. Eles fizeram um teste de bico alto, já que a Tyrrell naquele ano lançou esse conceito, e a McLaren resolveu fazer um teste usando um carro com esse mesmo artifício, né? Mais para verificar detalhes aerodinâmicos, né? Essa é uma miniatura, existe miniatura desse carro, e dada a pouca quantidade é uma miniatura cara também, né? Vamos ver se a Ixo se anima em fazer uma versão dessa para a coleção, né? Detalhes aqui do difusor traseiro, né? O ótimo cockpit, o ótimo chassis McLaren, né? Que é desde 88 que vemos à direita, né? E dados técnicos, ele vinha com motor Honda V10 a 72 graus, com 3.498 centímetros cúbicos, um 3.5, que rendia mais de 680 PS de potência a 12.800 RPM. É um duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. Que mais? 500 kg de peso, um câmbio de 6 marchas. Que mais que fala aqui? E 212 litros de tanque de combustível. Esses eram os detalhes desse carro, né? Esse potente e confiável motor Honda, que dificilmente apresentava problemas, né? Aqui um raio-x desse bonito carro, né? Com todos os detalhes. Esse foi também o último ano do V10 na McLaren, né? A partir de 91 eles utilizaram um motor V12 a pedido do Ayrton Senna para ganhar mais potência ainda, né? Falando sobre a McLaren do período de 2008 a 2011, né?
uma fase ganhadora da equipe, né? Já que ela foi campeã de pilotos com Lewis Hamilton em 2008 na última curva da última prova, né? No GP Brasil, né? Em cima do Felipe Massa, né? Um pódio aqui do GP da Alemanha, em que vemos o Hamilton, Nelson Piquet e Felipe Massa, né? Acredito eu que é o pódio de... isso, é o pódio de 2008. Se não me engano, foi o único pódio que o Piquet conseguiu na sua carreira na Fórmula 1, né? Hamilton em 2008, né? A McLaren correu com numeração alta, tido no caso 22 e 23, né? Porque ela foi penalizada com uma multa de 100 milhões de dólares por conta do escândalo da espionagem, em que um engenheiro da Ferrari passou dados importantes da equipe para um engenheiro da McLaren, né? Aqui acima, Heikki Kovalainen, que entrou no lugar do Alonso, né? Fizeram uma troca, né? Ele que veio da Renault, e o Alonso com isso conseguiu ir para a Renault, né? Dada a situação que ficou dentro da equipe, já que ele não conseguiria mais dividir o carro com o Lewis Hamilton na McLaren, né? Ele realmente ficou muito incomodado pelo sucesso do inglês, né? Ainda mais em seu primeiro ano, né, que o inglês estava entrando na Fórmula 1, e realmente incomodou muito ao egocêntrico Fernando Alonso, né? Abaixo aqui, outra foto do Heikki Kovalainen, né, em 2009, né? Os 2 anos que ele ficou na McLaren, nesse período pós Fernando Alonso, né? Hamilton no GP do Bahrein com 3º lugar, né? E aqui à direita Jenson Button, que veio da Brown, né? Fez uma troca excelente, por assim dizer, né? Já que ele não tinha certeza de como seria a equipe após o título de 2009, né? Ele não sabia como que a equipe continuaria, se ela continuaria vencendo ou não. Então, com isso, ele optou a ir para a McLaren, já que ofereceram essa vaga para ele, né? E aqui no Grande Prêmio da Bélgica, Button chegando em 3º lugar, né, no GP da Bélgica de 2011, né? Falando sobre circuitos, o circuito de Sebring, nos Estados Unidos, né, na Flórida, ele que assim como Silverstone, ele é uma pista criada num aeroporto, né? E esse foi um dos traçados que ele teve em toda a sua história, né? Hoje já é um outro traçado que não utiliza mais essas grandes retas aqui, né? Basicamente já é um layout diferente, mas continua sendo nesse antigo aeroporto lá dos Estados Unidos, né? Que recebeu a Fórmula 1, acho que por uma ocasião apenas, né? Em 1959, né? Mas fora a Fórmula 1, ele tem ainda muitas provas famosas, né? Como as 24 horas, as 12 horas de Sebring, né? Que é uma prova muito importante no circuito mundial de corridas, né? E falando sobre o campeonato de 1974, o campeonato que deu o 2º título ao brasileiro Emerson Fittipaldi da McLaren, agora correndo pela McLaren, né? Já que em 73 ele se sentiu preterido dentro da equipe, né? Lotus, né? E com isso ele acabou optando por aceitar essa oferta que a McLaren fez para ele, né? Em levar a equipe ao tão sonhado título de pilotos que eles ainda não possuíam, né? Então Emerson se tornou o primeiro campeão pela equipe McLaren, né? Nesse feito de 74, né? E aqui nessa pequena foto aqui, o neozelandês Chris Amon, que igualmente ao Bruce McLaren, ele criou sua equipe de Fórmula 1 também, né? Mas já numa época que a competição já se tornou bastante decisiva para as grandes, né? Então as pequenas dificilmente conseguiu se sobressair, e a equipe
Amon, né, foi uma delas também que sofreu nesse seu começo, né, nessa rápida passagem pela Fórmula 1, melhor dizendo, né. Acima aqui, o neozelandês também, o Denny Hamlin, né, companheiro de Emerson Fittipaldi na McLaren, no que seria o seu último ano na Fórmula 1, né? Ao final de 74 ele optou pela aposentadoria, o campeão de 1967, né? E abaixo aqui, no GP da Alemanha, a Ferrari de Clay Regazzoni, né? Que disputou com Emerson Fittipaldi o título daquele ano. No ano de 74, o campeão foi Emerson Fittipaldi, pilotando uma McLaren M23 motor Ford com 55 pontos. O vice-campeão foi Clay Regazzoni com uma Ferrari 312 B3 com 52 pontos. Em terceiro lugar ficou Jod Scheckter, pilotando uma Tyrrell 006 e Tyrrell 007 motor Ford com 45 pontos. E acima aqui vemos a McLaren do David Hobbs, né? David Hobbs, que entrou no lugar do Mike Haywood depois que ele sofreu um grave acidente, né? Que acabou encerrando sua carreira, né? O Mike Haywood. Aí a Yardley McLaren chamou o inglês David Hobbs para substituir. Inglês ou americano, eu não tenho certeza da nacionalidade dele, né? Mas eu sei que ele, por anos, ele foi comentarista esportivo na ESPN e na Speed Channel. Eu não sei se ele ainda realiza essa função, mas pelo menos nos anos 90 e anos 2000 ele era comentarista de corridas, esse David Hobbs, né? E o ano de 74 terminou com a McLaren Ford campeã com 73 e 75 pontos, o primeiro título de construtores da equipe, né? A Ferrari foi vice-campeã com 65 pontos e a Tyrrell Ford terceira colocada com 52 pontos, né? E o ano de 74 marcou também dois acidentes fatais, né? Um deles é o Peter Hevson, né? Que morreu num teste em Kyalami, na África do Sul. E ao final da temporada teve o Helmut Koenig, que sofreu um acidente em Watkins Glen fatal também, né? Então mostra que a Fórmula 1 daquela época realmente era muito perigosa em caso de acidente grave, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Ligier JS11, que Jacques Laffite correu em 1979. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou fazer um slideshow em que eu fiz a customização dessa miniatura e depois eu volto para a miniatura. Bem, como vocês viram no slideshow, eu fiz a customização dessa McLaren usando adesivos da Grand Prix de Cals da Inglaterra, né, do Scott. Ele que está fazendo um excelente trabalho em cima dessas miniaturas da coleção da Ixo, né? E o mais legal de tudo é que numa conversa que eu tive com ele, ele perguntou se eu não faria a customização dessa McLaren e mandasse as fotos para ele colocar no eBay, né? Já que ele é um vendedor de eBay. Então, se vocês pesquisarem lá, né, vão ver a foto dessa McLaren aqui, né? Essa que eu tô segurando aqui é as fotos que tá lá na oferta que ele pôs dos adesivos da lojinha dele, né? Então, o que me dá uma honra muito grande em ter uma miniatura minha na internet para anúncio de um produto, né? Os adesivos
como eu sempre falo, ele muda totalmente a miniatura, né? Essa da McLaren é de fácil aplicação, né? Porque não tem cantos que atrapalhem muito, né? A única ressalva que eu faço é na parte da asa, né? Por causa desse ressalto que tem. Então tive que usar um pouco de amaciante de adesivo para que desse certo a colocação, né? Mudou muito a cara, tá? Realmente tá um espetáculo de miniatura, né? E tá dando mais ânimo ainda de fazer, porque como serão várias miniaturas que não terá propaganda tabagista, né? Então só de fazer essa modificação já dá um toque a mais, né, de qualidade nessas boas miniaturas que a Ixo vem colocando em sua coleção, né? Os detalhes foram todos colocados, o difusor, né, o retrovisor, a saída de ar na traseira, né? Realmente ela tá muito bonita mesmo. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.